Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. Hoje, com a graça de Deus, nós concluímos a reflexão. É a quarta mensagem e última do Salmo 73. Nós poderíamos prolongar um pouco mais, mas nós vamos expor esse salmo apenas em 4 mensagens mesmo. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, um dos chefes da adoração do templo do Senhor, organizado por Davi, estruturado por Davi, depois do retorno da Arca da Aliança, que havia sido tomada pelos filisteus, em que ela não esteve presente durante o reinado de Saul. Então, Davi traz de volta, organiza toda a liturgia, estrutura de culto, estrutura de adoração, separa chefes de adoração, aqueles que iriam conduzir o povo na adoração com cânticos, e um deles é Asaf, e nós temos pelo menos 12 salmos no saltério atribuído a Asaf. Por causa de toda a chefia de Davi na organização da adoração ao Senhor, especialmente os reformadores atribuem todo o saltério à autoria de Davi. Então você vai ler comentários como de João Calvino, no Salmo 73, por exemplo, e ele se refere ao autor como sendo Davi, porque foi ele que organizou toda a estrutura de adoração, toda a estrutura de culto, quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança. Mas aqui nós temos a atribuição, sendo mais específico, a Asaf. Muitos comentários, muitos estudiosos consideram que esse é um salmo de questionamento a Deus por causa da prosperidade dos ímpios, por causa da prosperidade dos perversos. E isso traz questionamentos à nossa fé, questionamentos ao nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos por esse prisma, irmãos, por essa perspectiva em que a prosperidade dos ímpios, a saúde dos ímpios, né, os olhos saltando-lhes e a gordura. Então, até pouco tempo atrás, pessoas gordas era sinal de pessoas abastadas, pessoas ricas, né? Eu me lembro quando eu era criança, não podiam ver alguém gordo, bem vestido, que chamavam de doutor. Ou doutor fulano, ou doutor ciclano, né? Então essa ideia de que ter muito com que se fartar, ter muito com que comer, né? Então essa é a ideia do salmista, como nós lemos aqui, os olhos saltam a gordura. Então essa ideia de que a prosperidade do ímpio, a paz do ímpio em decorrência da ignorância traz um tipo de inveja aos crentes, um tipo de inveja ao povo de Deus, mostram de forma muito simples, de forma muito superficial, muito direta, mostra que de alguma forma o nosso coração, a nossa fé está arraigada nesse plano, e então nós começamos a contrastar a saúde que os ímpios têm e as doenças com as quais muitos e muitos crentes têm que viver toda a sua linha do tempo, toda a sua história, se deparando com doenças, se deparando com enfermidades, né? Existem questionamentos, como, por exemplo, em diversas vezes, né, de crentes que questionam a Deus, e pastores seguem nessa linha, igrejas seguem nessa linha de por que os ímpios prosperam e por que os piedosos sofrem tanto, passam tanta dificuldade, passam tanta adversidade. Então, esse pequeno contraste, esse pequeno questionamento, essa pequena percepção, se nós tivermos um pouquinho dos olhos, os olhos um pouquinho treinados, só um pouquinho treinados, nós vamos perceber que, de alguma forma, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus está arraigado nesse mundo. Depende desse mundo, depende das circunstâncias desse mundo, depende da nossa situação nesse mundo. Nós não entendemos que nós
sentimos dores, nós experimentamos doenças por causa da corrosão do velho homem. Porque a nova criatura geme por habitar ainda nesse mundo. A nova criatura ainda geme intensamente por habitar num mundo que não é o habitat dela, que não é a terra dela, que não é o território dela, que não é o mundo dela, que não é a eternidade dela. Então, se nós entendermos que as doenças que nós experimentamos, as fragilidades que nós experimentamos, o sofrimento que nós experimentamos, essa corrosão do velho homem e os gemidos da nova criatura nos mostrando intensamente. Então, ao invés de nós questionarmos a Deus, ao invés de colocarmos Deus na parede, ao invés de entendermos como uma armadilha para a nossa fé, é um lembrete de que nós ainda não estamos onde um dia nós estaremos eternamente. Nós ainda gememos. E esses gemidos é justamente esse lembrete de que nós somos obra inacabada. Nós ainda estamos sendo edificados. O Senhor ainda está construindo, mas Ele já marcou o tempo, o dia em que essa obra findará. Nós não sabemos, mas Ele já marcou. Então nós gememos, é um lembrete de que nós não somos desse mundo, de que nós não somos dessa presente era. Então, só o questionamento em si, e esse é um dos grandes pontos aqui de Asaf, quando ele se depara com Deus e isso traz luz a ele, então ele percebe como ele chegou a esse nível de invejar os ímpios. Como invejar aqueles que Deus não tocou especialmente. Que Deus não mudou especialmente seu coração. Foi isso que Deus fez conosco. Deus pegou o nosso coração, irmãos. Todos aqueles que nasceram de novo. Ele pegou o coração velho, tirou e colocou em nós um coração novo. Um coração que veio do alto. Um coração que veio dele. Um coração que foi forjado em Cristo Jesus, em seu corpo e em seu sangue. E assim ele garantiu, nos marcando com o seu Santo Espírito, que nós somos dele. Então, como invejar aqueles em que Deus não tocou especialmente? Em que a mão providencial e graciosa, de forma especial, de Deus não está amparando, protegendo, sustentando, cuidando. Como invejar? Esse é um dos grandes pontos da percepção de Asaf depois que se depara com a iluminação da presença de Deus, com a exortação da presença de Deus. Eu enviei para vocês a estrutura desse salmo. Ele começa com a conclusão, é uma percepção que ele tem, é fruto de uma luta interior, é fruto de uma batalha interior, e por isso essa conclusão que gera toda essa reflexão serve para ele de exortação, e essa exortação é o que fez ele, ela só nasce depois de passar por essa provação. Se ele ainda estivesse na provação, isso não seria uma exortação para ele, porque ele não haveria passado ainda por ela. Então nós vemos a conclusão, que inicia com a exortação, o motivo do versículo 3 ao versículo 12, do versículo 13 ao versículo 16, nós vemos a reflexão no momento da queda, a reflexão durante a escuridão, e aí é muito interessante aqui, foi a última mensagem, em que nós vemos o que permeava o coração do salmista durante o seu processo de questionamento de Deus e inveja dos ímpios. Hoje nós vamos refletir sobre os últimos versículos, versículo 17 ao versículo 28, sobre o efeito iluminador do culto ao Senhor. E aqui esse efeito iluminador aponta para o coração, assim como a reflexão anterior do versículo 13 ao versículo 16 aponta também para o coração. Então a questão aqui é iluminando os olhos do nosso coração, do homem interior, como fala Paulo em Efésios. E nós vamos ver como o culto ao Senhor, como a adoração ao Senhor, não individual, não doméstica, não no nosso lar, mas a adoração pública tem esse caráter iluminador. E é interessante isso porque esse paralelo ele é muito semelhante, tanto da antiga quanto da nova aliança.
Apesar da liturgia do culto ser completamente diferente, apesar dos elementos do culto da antiga aliança ser muito detalhados, enquanto que na nova aliança nós não vemos tantos detalhes assim, mas existe esse paralelo especial em que quando a Assembleia dos Santos se reúne para adorar a Deus, Deus se apresenta de forma diferente, de forma especial, de uma forma que Ele não se apresenta na nossa oração particular, na nossa adoração particular, na nossa da adoração do nosso lar, no decorrer do nosso dia, embora nós estejamos em constante oração, mas existe uma forma especial, existe uma presença especial de Deus, quando o povo de Deus em assembleia solene, como os santos reunidos, se reúnem para adorar o Senhor. Então nós aprendemos com esse salmo, e aqui já começo com a conclusão aqui do que nós aprendemos, quando não há plena satisfação em Deus, e essa foi a brecha que o salmista identificou. Não há plena satisfação. A plena satisfação em Deus é o descanso. É o descanso. E é muito interessante a gente perceber que essa plena satisfação agora que ele experimenta veio depois de uma luta, veio depois de uma batalha. Então, se a gente não compreender isso, nós vamos achar que compartilhar as dores, as dificuldades, as adversidades, os problemas, as lutas, é um sinal de fraqueza. Mas é o oposto a isso. É entender como essa plena satisfação, ou a busca por essa plena satisfação, a todo instante está nos levando para o combate, a todo instante está nos levando para a luta. Quando nós percebemos que existe uma ruptura, que existe uma lacuna, que existe uma falha, então nós lutamos. E é verdade também, como acontece aqui, que em alguns momentos dessa luta, nós experimentamos noites sombrias mesmo. Nós experimentamos dias cinzentos mesmo. A semelhança do que acontece com ímpios. Existem momentos que o crente ele parecerá um ímpio, a sua mente permeará, mas é a presença dessa luta que o diferencia, coisa que o ímpio não tem. No ímpio nós vemos a ausência da luta. É o que ele considera aqui quando ele fala dessa paz. Ele dorme tranquilo, ele acorda tranquilo e em paz. Enquanto o salmista já acorda sendo afligido, já acorda sendo açoitado, ele já acorda com dores. Por quê? É por causa dessa perturbação de buscar a Deus, buscar a santidade de Deus e vivendo no mundo mau. Nós já acordamos pensando em como devemos conduzir a nossa família, conduzir o nosso trabalho, conduzir a nossa vida de santidade, se portar na casa do Senhor, observar as disciplinas espirituais, ter cuidado em arcar com as nossas responsabilidades, pagar as nossas dívidas, manter em dias o cuidado do nosso lar. Então nós já acordamos com isso a todo instante, e isso ele considera como açoite, como perturbação, como afligido, coisa que o ímpio vive na roleta russa. Ele tem um programa a cumprir e, no final das contas, ele não considera a eternidade. Ele não considera a prestação de contas com Deus. Na verdade, ele lança blasfêmias a Deus. Então, quando não há plena satisfação em Deus, brechas são abertas no nosso coração. E essas brechas, elas tendem a elevar algumas candidatas a fontes para essa satisfação. E muitas coisas aparecem para isso. E o interessante é entender que essas candidatas, elas oferecem aquilo que elas não podem dar. E mais ainda, não somente elas oferecem aquilo que elas não podem dar, mas também o que nós não precisamos. Nós só precisamos da presença de Deus, nós não precisamos de prosperidade, nós não precisamos de saúde, nós não precisamos de nada disso, nós só precisamos da presença de Deus. É isso que nós precisamos, porque quando os nossos olhos estão voltados para essas circunstâncias, aí isso pode ser muito facilmente retirado de nós. A presença de Deus só é retirada de nós quando um concorrente aparece.
Quando um concorrente aparece, então a presença de Deus, a nossa intimidade com Deus é colocada em xeque. Então nós vamos refletir sobre esse efeito iluminador do culto ao Senhor, que aponta para o coração do salmista. Vamos ler os versículos à medida que a gente vai refletindo a partir do versículo 17. Então, na porção anterior, Asaf nos mostrou como estava o seu coração. E fazendo isso, ele ensina o que acontece quando nós nos afastamos de Deus. E se vocês perceberem, tudo foi feito no anonimato, em secreto e interiormente. A ideia que Asaf deixa para a gente é que a congregação sequer soube disso. Os santos sequer souberam disso, porque ele mesmo considera. E se ele falasse, ele ia ser considerado um traidor, um traiçoeiro. Então, tudo aqui aconteceu no anonimato, em secreto, interiormente. E ele nos mostra o que acontece quando nós nos afastamos de Deus, especialmente do local especial da presença de Deus, que é o culto, o ajuntamento santo. E ele ficou cada vez, isso fez ele ficar cada vez mais cego e cada vez mais insensível, a ponto de colocar Deus na parede e questionar a Deus, se fazendo juiz no lugar de Deus, de por que os ímpios estavam sendo abençoados e ele não. Mark Lloyd Jones, fazendo comentário sobre esse salmo, ele diz o seguinte: o problema agora é como voltar. Dos versículos 13 ao 16, nós vemos onde ele estava. Mas a grande questão aqui é como voltar. O que este homem faz é mostrar-nos como chegar de volta ao lugar onde a alma encontra o seu verdadeiro equilíbrio, que é a presença de Deus. Então, toda luta travada, todas as queixas, todos os pecados, não faz do salmista um falso crente. Por quê? Porque a luta, porque a batalha, porque ele está brigando aqui com a sua consciência, com sua existência, com a sua alma, com o conhecimento que ele tem de Deus. E ele realmente estava preocupado com a purificação dele, no final das contas. Se ele não estivesse, não existia essa luta, não existia toda essa dificuldade interior. Então, por diversas vezes aqui nós vemos o coração aparecendo, pelo menos 5 vezes, no versículo 1, versículo 7, versículo 13, versículo 21 e versículo 26. O coração é o centro das percepções, é o quartel-general das tomadas das decisões, é onde controla os pés, as mãos, é onde controla a vida. Então, essa preocupação com o coração mostra que as suas vontades, as suas ansiedades, as suas decisões estão sendo açoitadas. Então, existe uma luta aqui, como ele vai mostrar para a gente, no versículo 22 e no versículo 17, uma luta entre a ignorância e o discernimento. A ideia é de que a ignorância o faz se afastar de Deus e o discernimento o faz ver a Deus. É quando ele vê a Deus que ele tem discernimento. E aqui tem um detalhe muito significativo. Não compreender todos os movimentos de Deus não é pecado. A gente precisa entender isso. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos a percepção de todos os caminhos. Muitos comos, até mesmo como, nós também não saberemos. Quem dirá os porquês? Mas não entender todos os movimentos da mão de Deus não nos faz falsos crentes, não nos faz pecar. É a falta de descanso que nos faz pecar. É a falta de contentamento em ignorâncias da eternidade que Deus não nos revelou. Nós sabemos como começou esse plano. Nós temos luz sobre isso. Nós sabemos de muito do desenvolvimento desse plano da redenção. Nós temos várias e várias centenas e milhares de pessoas ao longo da história envolvidas nesse plano da redenção, em que a vida deles serve de exemplo, exortação e esperança para nós. Nós sabemos como findará esse plano. Mas existem muitos pontos cinzentos, muitos mesmo. Existem muitos pontos escuros em que nós não sabemos, mas o Senhor já nos deixou a garantia
de como será o fim. Nós seremos vencedores, açoitados, feridos, cheios de lágrimas, com corações machucados, mas nós seremos vencedores. E quando nós chegarmos lá, nós entenderemos que tudo valeu a pena. Nós veremos que tudo faz sentido sob a perspectiva de Deus, embora a nossa perspectiva seja extremamente falha. Lloyd Jones, ele diz assim, a perplexidade, ele fala daquele trecho de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 de Paulo, quando ele fala sobre a perplexidade, sobre o desânimo, sobre a apatia, mas nunca desamparados. Então ele diz assim, a perplexidade, né, em si e por si não é pecaminosa, pois as nossas mentes não são apenas finitas, são também fracas, enfraquecidas pelo pecado. Não vemos as coisas claramente, não sabemos o que é melhor para nós, não podemos abranger larga vista, ver tudo. Assim, é natural que fiquemos perplexos. Tem um no entanto aqui, irmãos. No entanto, a perplexidade, ela é um ponto de atenção para nós. A perplexidade é um ponto de cuidado para nós, pelo simples fato da imensa probabilidade dessa perplexidade, desse espanto nos levar à tentação. E quando nós nos adentramos da tentação por causa de alguma corrosão, alguma brecha do nosso coração, aí sim nós estamos em perigo. Se diante das tentações de desejar a vida dos ímpios, Asaf tivesse mortificado logo a sua carne, buscar recursos, formas de matar logo a sua carne, de matar logo esse pecado, talvez ele não teria passado por tudo isso que ele passou. Mas, de alguma forma, aquilo que ele desejou dos ímpios encontrou guarida no seu coração, encontrou graça no seu coração, encontrou lugar no seu coração. E aí sim, isso o levou à tentação. Isso o levou a passar por essas provações aqui. Qual é o ponto para a nossa reflexão? Qual foi o instrumento resgatador para o salmista? Ele estava no buraco. Ele estava na noite escura da alma, ele estava passando pelo vale da sombra da morte, e ali ele não estava com o pastor, ele estava sozinho, ele rejeitou o pastor, ele estava passando pelo mar revolto, e ali ele não via o Senhor. Qual foi o instrumento resgatador para o salmista? Foi o culto. E aqui nós vemos que o culto ele é pedagógico. Do versículo 17 ao versículo 22, nós vemos essa pedagogia do culto. Ela inculca a perspectiva de Deus, é onde a nossa perspectiva é contrastada com a perspectiva de Deus. O salmista experimentou os momentos mais sombrios do seu coração, e cada vez que ele fazia isso sozinho, até mesmo longe de Deus, mais ele se enfraquecia, mais ele ficava fraco. Mas algo aconteceu. Por graça e misericórdia do Senhor, ele foi levado à presença de Deus. Ele foi levado ao culto ao Senhor, à adoração ao Senhor. E naquele momento tudo mudou. Esse foi um ponto decisivo no retorno dele. É quando o discernimento da presença de Deus dá fim à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de assentamento no coração. A ignorância que ele fala aqui no versículo 22 é o mesmo termo usado para esse conhecimento e intimidade, como nós veremos. Quando ele diz que discerniu, quando ele diz que atinou, quando ele diz que compreendeu, não quer dizer que ele entendeu plenamente porque os ímpios prosperem, porque os ímpios têm saúde e paz. É o contentamento dessa ignorância. É o contentamento de entender que nós não saberemos, mas mesmo assim, na presença de Deus, nós temos paz. Nós simplesmente não saberemos, mas nós não precisamos ser convencidos para que Deus continue sendo Deus para as nossas vidas.
Nós simplesmente aceitamos e temos paz com Deus. Versículo 17 diz: até então, até que entrei no santuário de Deus. Tudo isso aconteceu, mas quando eu entrei no santuário de Deus, e aqui é a assembleia reunida, é o local de adoração, então eu entendi. O que foi que ele entendeu? Que aquilo que ele estava desejando o levaria para um fim que ele não anseia, para um fim que ele reprova, para um fim que não lhe dá paz. Quando ele diz, até que atinei, até que entendi o destino dos ímpios, o destino deles. E é interessante aqui porque, olha, presta atenção, quantas vezes a gente já desejou coisas e a gente não teve? Quantas vezes nós já oramos por coisas, por empregos, por relacionamentos, por situações, por, sei lá, algum tipo de serviço, algum tipo de relação social ou dentro da igreja mesmo, e nós não recebemos isso, nós simplesmente não recebemos. E nós oramos e não recebemos. Nós queremos e nós não recebemos. É interessante porque se você pegar essa perspectiva, o anseio do coração do salmista era para que ele tivesse a vida que os ímpios tinham, e Deus não deu. E cada vez que Deus não dava, ele se perturbava. E isso gerou essa luta intensa que o levou ao mais profundo do abismo. E então, quando ele se aproxima de Deus no culto santo e solene e é exortado pelo uníssono da adoração, é exortado pelo ajuntamento onde todos demonstram a satisfação de sacrificar a Deus no contexto do culto do Antigo Testamento, a satisfação de oferecer as suas oferendas das mais simples, as mais ostentosas, as mais glamurosas ao Senhor. Quando ele é exortado por esse ajuntamento, por essa simplicidade de fé, e eu acho maravilhoso, eu não sei você, mas eu sou exortado inúmeras vezes quando eu vejo um crente simples, amando a Deus. Um crente simples, às vezes não sabe nem falar direito, muitas vezes alguns não sabem nem ler, mas ele adora a Deus na profundidade do seu coração e mesmo desprovido de bens financeiros, de educação formal, mesmo desprovido de empregos que a sociedade glamoriza, mesmo assim, ele tem uma paz tão plena que muitos e muitos que são tão abastados não têm. Isso me exorta. Essa exortação acontece no culto ao Senhor. É a presença do culto, é essa exortação. A perspectiva de Deus aqui é a compreensão do plano eterno de Deus. É ver como Deus vê. É entender que é Ele que move a história, é Ele que sustenta a história, é a sua providência que nos preserva do mal que nós mesmos requeremos porque nós não conhecemos o fim, nós não conhecemos a história, nós não conhecemos o amanhã. A perspectiva de Deus é descansar no fato de que Ele é o condutor, é Ele que guia. Quando ele adentrou a esse ajuntamento santo e solene do povo de Deus, a sua perspectiva ela foi renovada, ela foi renascida. Como ele já era um crente, a sua perspectiva ela foi resgatada, mas ela foi empoderada aqui. E nós vemos a mesma expressão no versículo 18 que ele usou no versículo 1, quando ele chega a uma percepção, quando ele chega à conclusão, de fato, com efeito, certamente. Ele usou em 3 momentos muito, muito particulares da sua reflexão. São 3 pontos. Então, o Salmo poderia ser dividido nesses 3 pontos. Versículo 1, versículo 13 e versículo 18. São pontos decisivos em que a sua mente sofre uma guinada, quando ele sobe um degrau a mais no seu relacionamento com Deus da sua percepção. O versículo 18 mostra isso, a consequência de algo. Então, quando ele entrou à presença de Deus, o versículo 18 aconteceu. Então ele, de fato, certamente,
os pões, os ímpios, os perversos, em lugares escorregadios. Então, aquilo que era fonte de deleite, de satisfação e de contentamento, e os colocava para questionar a Deus, na verdade era a armadilha deles mesmos, para eles caírem e então terem o seu destino de destruição. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, o ponto é, Deus está agindo. Deus está vindicando o seu povo e punindo os perversos. A bonança que os perversos experimentam agora não significa que Deus está dormindo, que Deus está ausente. Deus está agindo. E a dureza dos corações dos perversos, daqueles que blasfemam de Deus, são ainda mais intensificada, porque em tudo que eles experimentam, eles não veem Deus. Eles não veem que a mão de Deus levanta o sol sobre eles. Não veem que é o poder de Deus que faz com que caia chuva sobre eles. Não veem que é a graça de Deus que os preserva de tamanha corrupção. Não veem isso. E isso para eles é armadilha, mas Deus está agindo. O seu plano está em vigor. E agora ele tem uma percepção que ele havia desprezado. Agora ele entende que, apesar de desejar o que ele não pode ter, o que para ele seria o fim dele, Deus está o livrando do mesmo destino dos ímpios. E é interessante porque talvez aqui implicitamente nós podemos considerar que Deus está preservando o seu coração de algo que ele não conseguiria administrar. Talvez sejam os flagelos que o acordam toda a manhã, como ele diz, a angústia que o acorda toda a manhã, os açoites que o acordam toda a manhã, que servem de cão de guarda para que ele corra para Deus. Talvez se ele não tivesse essa vida difícil, essa vida de problemas, essa vida de dores, essa vida de angústia. Talvez se ele não tivesse isso, talvez ele não correria para Deus. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim ou se você já passou por isso, mas tem pessoas que passaram por minha vida que são assim, têm histórias muito marcantes. Eu conheci um casal que tinha um filhinho em que essa moça casou com um amigo meu, era até amigo de infância, e enfrentava muitos problemas com ele, muitos problemas, né? Problemas conjugais, problemas pela obstinação do seu coração, por uma vida mundana que ele percorria, pelos vícios que ele tinha. Mas é impressionante como isso aproximou ela de Deus, como isso a fez se envolver tanto com a igreja, tanto com os irmãos, como isso fez ela se tornar uma mulher de oração, uma mulher dependente do Senhor. E isso nos fazia ficar impressionados, porque quanto mais ele caía nos seus vícios, quanto mais ele caía na sua drogadição, quanto mais ele quebrava a confiança dela, mais ela buscava o Senhor. E de repente, esse amigo meu tirou a sua vida. Tirou a própria vida. Mas foi impressionante, que foi instantâneo. Com pouco tempo, ela não somente abandonou a igreja, mas abandonou completamente o Senhor. Completamente o Senhor. Completamente. Era aquela muleta, era aquele fardo que estava fazendo ela se aproximar e depender de Deus. Eu conheci outra jovem senhora que passava por muitas dificuldades financeiras. E todos os meses a igreja tinha que assistir ela, todos os meses, ela, as duas filhinhas que ela tinha, todos os meses. De várias formas diferentes a igreja assistia essa jovem senhora. De repente, um parente dela faleceu. Esse parente que faleceu só tinha ela como herdeira. Deixou alguns bens materiais, né, um ponto comercial, algumas casas
e uma pensão. Mas foi instantâneo também. O velório dessa senhora, que foi a mãe dessa jovem senhora, foi triste. Não tinha pessoa suficiente sequer para carregar o caixão. Eu e a Amanda, nós fomos ao hospital fazer toda aquela liberação do corpo, fomos comprar o caixão, vamos dar toda a assistência, até o último ponto em que aquele corpo era enterrado. Na semana seguinte, até hoje, essa jovem senhora nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Nunca mais. Então, nós nos deparamos com um ponto de reflexão muito decisivo. Será que nós realmente precisamos que todos os problemas, dificuldades e aflições sejam retirados de nós? Será que o Senhor que move a história, que sustenta a criação, será que Ele não sabe realmente o que é bom para nós e o que nos aproxima dEle? Será que a nossa satisfação não precisa ser fortalecida a tal ponto de, mesmo passando por isso tudo, ter paz com Ele? Eu já passei por muitas vezes questionamentos a Deus, irmãos. Eu já tive essas experiências muitas vezes. É porrada demais, Senhor. É muita porrada, Deus. É muita aflição, Senhor. É muita angústia, Senhor. Em que os pequenos momentos realmente de paz, e paz no sentido de ter uma ausência completa de aflição, de dores, onde você busca na mente um problema e não encontra, sabe? Você não acredita. Aí busca um problema na mente, mas não encontra. Ai, não acredito. São pouquíssimos. E aí você começa a ter o mesmo entendimento que o salmista aqui teve. O salmista expressa para a gente. Diz assim, talvez esses são os cães de guarda de Deus, que não permite que as suas ovelhas se afastem tanto do aprisco do nosso pastor. Deus está movendo o plano dele. Versículo 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, ou seja, quando o Senhor for consumar o teu plano, desprezará a imagem deles, assim como eles se desprezam. Quando o coração se me amargou e as minhas entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Mas é interessante, Deus estava lá, mas ele não via Deus. Era como um irracional a tua presença, tu estavas lá, mas eu não te via. Como foi que ele viu a Deus? Indo ao culto, indo ao ajuntamento solene. Sozinho ele era como um cego. Mas quando viu a congregação de santos, a assembleia reunida, a exortação da fé comunitária, dos mais diversos tipos de pessoas, talvez aqueles mais pobres do que ele, mais necessitados do que ele, mais doentes do que ele, e ainda assim esses amavam o Senhor, esses adoravam o Senhor, esses cultuavam o Senhor com a maior profundidade do seu coração. Isso exortou. Isso o fez questionar a sua própria estutícia, a sua própria ignorância. Então ele percebe. Mas quando ele estava sozinho, ele era como cego. Mas ao se achegar ao local de dependência, que é o culto ao Senhor, ele viu Deus de uma forma que ele não via antes. E aí nós vamos ao segundo ponto, versículo 27, versículo 23 até o versículo 27. Mais uma característica desse culto pedagógico, de que o culto ele é pedagógico. O culto, ele lembra da providência de Deus. Aquilo que ele esquecera, novamente, é atestado e reforçado. A providência do Senhor o preservará até o fim. Olha o versículo 23, quando ele diz, todavia, mesmo sendo um embrutecido e ignorante a tua presença, um irracional, todavia,
estou sempre contigo. E é interessante porque se você perceber o versículo 20, o versículo 13 até o versículo 16, a ideia é de que ele não estava com o Senhor. Ele não via o Senhor como ele vê agora e nem como ele via antes, porque ele questionou. Então, por que ele diz que, todavia, estou sempre contigo? Porque é Deus que preserva. É Deus que nos aproxima dele. É Deus que nos traz para ele. É o que ele diz, tu me seguras pela mão direita. E aqui é interessante que nós vemos essa dinâmica da perseverança e da preservação. Nós perseveramos porque Deus preserva. Estou sempre contigo. Por que estou sempre contigo? Porque tu me seguras pela minha mão direita. Tu seguras a minha mão direita. E é interessante como essa perspectiva, de forma tão especial, é demonstrada no Salmo 1. E ela demonstra esse caráter escatológico de que o Senhor nos guardará até o fim. O Senhor nos preservará até o fim. No final, nós somos aqueles que florescem. E os ímpios são aqueles que são arrancados, são palhas simplesmente. Os versículos 24 até o versículo 26, especialmente o 24 e 26, ele é como se o salmista tivesse aberto diante dos nossos olhos aqui as janelas da eternidade, do plano de Deus, de tal forma que ele enxerga o além do túmulo, o além da morte, quando ele diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Isso aqui acontece poucas vezes no Antigo Testamento, irmãos. Poucas vezes mesmo. A perspectiva de céu, a perspectiva de eternidade do Antigo Testamento são muito pontuais. A ideia aqui é que ele conduzirá, porque a ideia de sepultura, de Sheol, do mundo dos mortos, é o local onde é apartado de Deus, onde nós somos apartados de Deus. Mas a perspectiva do salmista aqui, dessa luta, é como se ele estivesse gestacionando, então o parto fosse uma maior intimidade com Deus. A perspectiva dele é de que em tudo isso Deus está o preservando para o receber em glória. Aqui. Quem mais tem o eu no céu, então tem essa percepção. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que é isso daqui? Satisfação. Satisfação, deleite, contentamento. Disso nasce, então, um diagnóstico, uma reflexão ou uma conclusão. O versículo 27 é a ignorância sendo curada pela presença de Deus no ajuntamento solene do culto ao Senhor. É por isso que o crente ele não sobrevive longe da igreja. O crente ele não sobrevive longe do culto, ele não sobrevive. Ele pode até demorar um pouco a exteriorizar a deficiência ou a corrupção interior. Ele pode até demorar, mas um dia sempre acontece. Há pouco tempo eu estive conversando com uma jovem na Conferência Fiel, que estava buscando uma igreja, e em determinado momento eu conversei com ela, outro pastor amigo meu e outro pastor colega meu, todos nós conversamos com ela, e o emprego dela o afastava do culto, deixava ela 2 ou 3 meses longe da igreja. Ela trabalhava embarcada, então passava 2 ou 3 meses viajando, longe do culto ao Senhor, impossibilitada de ir à igreja. E o questionamento muito simples foi por que ela escolheu, porque ela trabalhou tanto, porque ela estudou tanto para ter uma profissão que ia ser uma grande armadilha para a fé dela. Como ela poderia considerar que iria sobreviver tanto tempo longe do local que Deus a criou, se ela é uma nova criatura, para habitar, né? A conversa foi mais ou menos nesse sentido. Ela não gostou de forma alguma, porque o seu coração estava realmente naquela profissão, estudou muito para ter aquela profissão, trabalhou muito para ter aquela profissão, e de repente um colega me ligou, que era pastor dela, e disse assim, ela vai para a igreja tal,
e eu conheço a igreja tal. Na igreja tal ela não será pastoreada, e na igreja tal ela não será exortada, na igreja tal ela não será supervisionada, e nessa igreja tal ela não será cobrada. Nessa igreja tal ela terá paz. Mas essa é a paz da morte. E eu disse assim, e ele falou assim, não, porque também depende da forma que fala, eu acho que vocês não falaram da forma como deveria falar, não. Eu disse assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, ela não é minha ovelha. Ela me pediu uma ajuda, eu tentei dar. Você, inclusive, me pediu uma ajuda por ela, eu tentei dar, direcionei várias pessoas para ela. Então eu não tenho nada a ver com isso. Mas a história vai mostrar quem estava certo. A história vai mostrar qual vai ser o destino dela. A história sempre mostra, irmãos. O crente, ele não subsiste longe do ajuntamento do povo de Deus. É fato. Quando nós falamos isso, às vezes existem alguns crentes que pensam que a gente está enaltecendo a nossa igreja, está enaltecendo o culto, está prendendo os crentes para que fiquem bitolados na igreja. É fato. É simplesmente um diagnóstico claro e bíblico. Olha o versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. E é interessante porque ele está falando de ti aqui, não é subjetivo não, viu? Ele está falando do culto. Ele está falando do santuário. Ele está falando do templo. Ele está falando do ajuntamento, onde Deus aparece de forma especial. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aí, para finalizar, outra característica pedagógica do culto. Versículo 28. O culto, ele enxerta satisfação em Deus. Por fim, o salmista descansa apesar das circunstâncias. E ele se deleita mesmo ainda percebendo as satisfações que os ímpios experimentam. Então entenda, sua alma agora encontrou plena satisfação na presença de Deus. Olha o versículo 28, quando ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Diferente dos ímpios que não estão. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E aqui isso é muito importante. No final das contas, ele compreendeu algo que lhe conferiu paz. O que foi que ele compreendeu? Não era a prosperidade dos ímpios que removia sua paz e contentamento, mas a frágil satisfação que ele tinha em Deus. E a vida dos ímpios serviu para mostrar isso para ele. A minha satisfação em Deus era muito fraca, muito frágil. E o que foi que o lembrou disso? O culto ao Senhor o lembrou disso. Apenas ao ser exortado pela satisfação, pelo deleite e o contentamento de todos os demais, ele foi animado. A simples presença de Deus, indistintamente, resolve todos os problemas. Todos os problemas. Então nós só precisamos vir. Nós só precisamos buscar o Senhor em adoração. Sabe quando 1000 problemas aparecem, 1000 dificuldades aparecem, quando não existe sequer desejo no coração, anseio no coração, quando nós queremos apenas ficar sozinhos, quando isso acontece, nós só precisamos ir à presença de Deus. E o que significa a presença de Deus? Significa experimentá-lo em paz, em descanso, em ânimo, em esperança, em deleite, em realização, em gozo. Apesar de tudo, tudo continua acontecendo, mas isso já não afeta o nosso coração. Nós simplesmente descansamos. E é perturbador, porque nós vamos lutar contra a experiência. A experiência nos faz sentir. Nós vamos lutar contra a experiência, por isso que é perturbador. Quando ele diz, então, para proclamar todos os seus feitos, ele diz que toda essa percepção se tornou um instrumento de proclamação. No Novo Testamento acontece a mesma coisa com a presença de Deus de forma especial.
no ajuntamento santo e solene. Numa próxima oportunidade, nós vamos refletir só sobre isso. Outra oportunidade, nós vamos ver como Deus, na nova aliança em Cristo Jesus, se manifesta de forma especial no culto. Existem características, atributos de Deus que são visíveis, são experimentados de uma forma especial no culto solene. É por isso que nós temos tanto cuidado com o culto, é por isso que nós temos tanta preocupação com o culto, porque nós estamos diante de Deus que se apresenta de uma forma especial. Então, para a gente finalizar a exposição do Salmo 73, a conclusão do salmista foi essa: Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para o seu povo. Nós podemos até passar por pontos em que nós não consideramos isso, mas Deus é bom para o seu povo. Quando não há plena satisfação em Deus, as brechas do coração serão preenchidas por candidatas à fonte de satisfação. Quando isso acontece, aquilo que nós conhecemos será colocado em xeque pela experiência que nós passamos. E quando isso acontecer, algo tem que ficar muito claro: Deus é bom para o seu povo. Os ímpios perecerão, mas para o seu povo, Deus é bom. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai cheio de graça, misericórdia e amor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela graça de poder cultuar ao Senhor com os meus irmãos. Obrigado por compartilharmos da mesma fé. Obrigado por buscarmos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por compartilharmos da mesma dependência. Obrigado pela graça de ter um culto a Deus, onde o Senhor Jesus Cristo é exaltado sobre todas as coisas, onde o Senhor é glorificado e adorado sobre todas as coisas, ó Deus. Que o culto ao Senhor seja para nós, constantemente, um instrumento de graça, de exortação e de esperança, e que nós possamos ver, ó Deus, possamos ser exortados pela fé comum dos santos, pela simplicidade da fé dos santos. Em nome de Jesus. Amém.